Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Código Carioca. Eu sou o Irving Eu sou a Regina. e hoje a gente está aqui com o Matheus Bittencourt da IBM para conversar um pouco sobre as atualizações da IBM, ferramentas, atualizações do mercado e tudo mais que a gente puder. Com certeza. E antes da gente ir realmente para o nosso papo, Matheus, por favor, se apresente, fale quem você é, o que você faz, que a gente é amigo de longa data, então fica super à vontade. Poxa, gente, primeiramente, que honra estar aqui. A gente conseguiu fazer esse encontro acontecer e eu acho que, até antes de me apresentar, a primeira coisa que eu diria é que, assim, eu sou um carioca. E tá muito Ótimo. bom estar nesse podcast valorizando essa nossa comunidade, que a Sim. gente precisa se unir. Uhum. Então, meu nome é Matheus Bittencourt, né? Hoje eu sou especialista em IA, agente de IA, código, geração de código, governança com IA na IBM. Vou completar 10 anos na IBM, mas já trabalhei em outras 7 empresas. Caramba. Então, já Caramba. fui assim, desde o tio da informática que ajudava a criancinha, já trabalhei em estatal, startup, já vi de tudo, né? Empresas médias, pequenas e até agora uma multinacional. Uhum. Mas eu acho que assim, a primeira coisa é que eu sou um garoto de Campo Grande, né? Aham. Eu vim de Campo Grande. Big Field. Big Field, então eu ganhei de Big Field. E é muito bom que sempre abre portas, né? Eu acho que essa questão pra mim é muito forte. É isso aí. E sou uma pessoa nascida num lugar que não tem carro, meu pai tem cavalo em casa. Caramba. Então eu moro Sensacional. na área rural de Campo Grande. Então Que minha família legal. tem cavalo, na tecnologia. Provavelmente eu nem estaria aqui se não fosse um cara. Eu lembro, não vou falar o nome dele, mas assim, que de vez em quando ia lá em casa pra formatar o computador. Não sei se você lembra daquela época de Lembro. formatar o Lembro. Windows, XP, de botar um CDzinho, né, e tudo Isso. mais. Aí eu chegava e falava assim, nossa, esse cara a cada 3 meses tá voltando aqui. Eu falei, deve estar fazendo alguma coisa com minha mãe. Tá enrolando minha mãe. Vou começar a aprender esse negócio. Aí eu fiz um curso de montagem e manutenção na época, Caramba. né? Eu comecei a olhar e falei assim, nossa, interessante. E aí eu fui fazer um curso de técnico de informática industrial. Mas Lá- aí o cara tava enrolando tua mãe? Tava. Eu descobri depois que tinha. Uma informação, tinha como você formatar e colocar o timing que aquele zero ia expirar. Então, Ah, Nossa, que é. vacilo. Ele Putz. garantia a recorrência ali. Exatamente. Ah. Gente. Pois é, por isso que é importante você saber realmente o que acontece no Porra, bar de é. spam, né? Eu sempre falo isso. E aí eu fiz um curso de informática industrial e lembro até hoje a minha sensação quando eu fiz meu primeiro programa em VisualG, né? Que era tipo Pascal, assim, em português. Uhum. Quando eu somei 2 Caramba. números, na tela preta, 2 mais 2 apareceu 4, eu falei assim, eu posso dominar o mundo, né? Esse sentimento, lembra, isso deve ter já uns 16 anos. Aham. Foi o primeiro momento que eu falei assim, caramba, que poder isso traz. Então, desde daí, eu fiz o técnico, fiz engenharia da computação, né, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no Instituto do FINET. Lembro que eu fiz engenharia porque eu achava chique o título, né? Eu falei, engenheiro. Aham. Pô, mas isso, boa. 5 anos sofrendo com matemática, cálculo, aquilo Tudo tudo. pelo status. Tudo, mas muita lógica. E eu acho que, assim, desde que eu entrei, ter trabalhado em startup, eu lembro que quando eu trabalhei em startup, era assim, Matheus, lembro até hoje, foi uma escola, fiquei quase um ano Aham. nessa startup. Era assim, Matheus, vendemos pro cliente, tem que entregar amanhã um aplicativo. Ah, mas eu nunca fiz aplicativo Objective-C, tem que entregar amanhã. Faz aí. Vamos Cara. virar. Ah, tem que fazer um negócio. E assim, eu acho que essa dinâmica, desde eu ter trabalhado em suporte pro cliente, que eu super recomendo. É. Porque eu vejo a diferença de alguém que é puramente desenvolvedor e alguém que teve que lidar com suporte. Suporte com usuário, ele ensina. Ensina Aham. uma Sim. paciência, ensina, eu acho que a Aham. perspectiva É. que eu acho que é necessária. Mas eu acho que o principal para quem tá ouvindo a gente, assim, desde a época que eu fiz a faculdade até hoje, o principal é fundamento. Eu sempre fui uma pessoa que tentar, assim, olhar o fundamento de realmente o que a gente está fazendo. E aí, só para encurtar, assim, eu trabalhei em 6 empresas, eu estava para ter uma contratação, era estagiário, fui estagiário de Furnas, trabalhei, né, em empresas médias e tudo mais. Aham. E eu lembro que eu estava para ter uma contratação numa empresa, mas eu recebi, na época, a IBM veio aqui na minha faculdade e fez uma palestra chamada Passaporte IBM. Gente, eu sou de Campo Grande. Eu não tinha nem passaporte. Eu falei, Passaporte? nossa, que empresa Quero chique, agora. eu quero um passaporte. Eu me inscrevi e aí acabei sendo selecionado. Eu abandonei a empresa, que eu ia ter ser contratado para voltar a ser estagiário só pela oportunidade de carreira. Então, Bom. assim, eu acho que isso na época foi muito Uhum. forte, mas
realmente foi um movimento de carreira. Que eu, olhando esses 10 anos que eu tô na IBM, eu já trabalhei em 3 CNPJs na IBM diferentes, em áreas Em diferentes. áreas. Aham, Eu acho que o principal é como a gente cria a nossa carreira. com Aham. certeza. E principalmente como a gente cria a nossa marca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que você entrou na IBM, você foi para outras empresas e voltou? Ou. E já tive propostas, quase saía, mas permaneci, porque eu acho que principalmente o diferencial que eu valorizo muito na IBM são os valores da Legal. empresa. Ah, então todas as experiências que Foram você antes da teve- IBM. Caramba! Eu comecei a Nossa. trabalhar com Impressionante. 14 anos, então... Isso que eu tava fazendo as contas aqui, pô. Não é possível. Tem alguma coisa estranha. Não, comecei cedo. Legal. E eu acho que assim, e desde que eu entrei na IBM, ainda mais pra gente aqui no Rio, né? Tem alguns pontos famosos. Toda vez que eu pegava o trem, eu olhava o relógio do Brasil, foi um presente da IBM pra cidade do Rio. Então, Mentira. aí, o Rio de Janeiro Nossa, foi um primeiro que legal. lugar, depois de Nova York, a IBM fundou, né? Uma sede. Uhum. Então, isso, a IBM tem aqui, só aqui no Brasil mais de 100 anos. Eu estava comemorando os 100 anos em 2017, no Museu da Manhã, então, mais de 100 É anos já verdade. temos só no Brasil. Então, acho que você pegar uma empresa que tem que se reinventar toda hora, Nossa. esse é um Sensacional. desafio, porque assim, eu entrei na IBM numa época que a gente estava falando sobre desenvolvimento desktop, depois a onda do mobile, depois a onda da web, cloud, hybrid cloud, né, o boom de IA, e aí já está falando de quantum. Então, acho assim, essa reinvenção que a gente como profissional, que eu lembro até hoje, a primeira aula que eu tive Uhum. do técnico, o coordenador falou assim, a partir de hoje, Matheus, você não para de estudar. Eu achava que era piada, eu achava que ia fazer Zoeira. faculdade, Acabou, né, e né? acabou. Aham. Mas não. Depois você vê que não. Esse ano, irmão, Sim. assim, eu tirei férias, fiquei 15 dias. Parecia que eu tava desempregado. Eu tinha que me atualizar. O FOMO gritava. pós aqui. Caramba, quanta coisa aconteceu em 15 dias. É. Mas eu acho assim, pra quem tá assistindo, eu acho que o principal assusta, mas o principal tem algumas coisas que não mudam. Os Desde a fundamentos, época, né, que você tá eu fui falando. líder técnico na IBM. Hum. Cheguei a ter 50 desenvolvedores. Nossa. Eu fazia o processo seletivo. Eu sempre falei assim, mais me importa alguém que sabe os fundamentos e se adapte para aprender uma outra linguagem, porque muda toda hora, Sim. do que alguém que só aprende um framework, sabe aquilo, mas não sabe Aham. interpretar um problema de um usuário e uma tecnologia. Porque eu acho que TI, a gente, por definição, é isso. A gente resolve o problema. É, exatamente. É isso. Engraçado que essa semana a gente estava conversando e uma pessoa me perguntou: mas como que você resolve um problema de matriz que está muito vazio e tal? Aí eu falei assim: olha, eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei exatamente o capítulo do livro que tá isso aí. E eu posso abrir quando o problema surgir. Então é isso que você falou, né? Saber os fundamentos é sensacional. Te E guia em eu tudo. acho que é a principal base. Sim. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, que IA está fazendo tudo, desde desenvolvimento de código, de site e assim por diante. Eu acho que o diferencial de alguém que trabalha, de um engenheiro que trabalha analista, o que for, de algum profissional de TI, vai ser, tudo bem, você pode ter acelerado o desenvolvimento, mas Aham. aquele olhar, falar aquela falta, aquela parte, aquele monitoramento, aquela parte de segurança, essa regra que não foi feita, é essa percepção que eu falo de um profissional que sai da página 1, né? Sim. Que eu acho que assim, hoje, infelizmente, a gente vê muita gente pela facilidade, e eu acho que é bom a gente realmente acho. deixar todo mundo usando, mas a gente tem que entender que uma coisa é fazer uma landing page, outra coisa é fazer um sistema. É isso. Então, assim, programar é parte de um todo, né? de um todo Sim, que é sim. desenvolver sistemas que resolvem problemas. Com certeza. Você falou uma coisa que me lembrou um estudo que eu vi recentemente. Tem muita gente falando que a IA vai dominar o mundo e tudo mais, porque eles estão fazendo coisas muito melhores do que os humanos, muito mais rápido, acertando com uma precisão absurda. Aí, no estudo, o que os cientistas fizeram? Ah, tá, vamos ver se a IA é muito boa em reproduzir o que Uhum. já existe por conta do treinamento que ela teve. Agora, vamos ver se ela consegue resolver problemas que ela nunca viu antes. Aí testaram com o GPT e o Gemini. E assim, cometeram erros grotescos, sabe? Tipo, que um humano iniciante não cometeria. Eu acho que é esse o ponto, sabe? Assim, o que vai ser nosso diferencial como ser humano? A inovação, a criatividade, Com é esse certeza. olhar diferenciado para um problema e como Hum. resolver esse problema. Então, obviamente, a gente não tem como lutar contra a maré. Então, assim, a IA tá aqui, gente, ela já é uma realidade. É a tecnologia que mais evoluiu tão rápido em toda a história.
e vai continuar evoluindo. Então, como a gente usa para aquele trabalho super mundano, quem sabe que é? Várias vezes tinha que fazer um sistema e falar, de novo tem que fazer um CRUD. De novo tem que fazer aquela... A gente mesmo já replicava, a gente mesmo já tentava pegar um código lá do Stack Overflow que alguém já resolveu. Mas eu sempre falei, pessoal, gente, lembra da época do Stack Overflow? Tinha algum problema, você procurava lá, achava no Stack Overflow. Uma vez que você copiou aquele código, trouxe pro seu, adivinha quem é a culpa se aquilo dá problema? É sua. O jeito que você achou aquele código, arte sua. Parabéns, o jeito que você desenvolveu. O momento que você colocou, você comitou, tá com você, se der um problema, quem vai ter que resolver? Então, você pode ter olhado, mas no mínimo, entenda o que você está fazendo. Sim. Exato. Eu acho que é isso que a gente tem que realmente reforçar para formar profissionais. Que eu até vi um Reels que eu adorei. Que era um cara assim, simulando como fosse aquele barulho do Uber de nova corrida, sabe? Aí chegava assim, front-end, pagava 15 reais, não quero não. Aqui é o sistema back-end, 30 reais, não quero não. E um sistema da usina nuclear parou de funcionar, 300 reais, vou aceitar isso. Esse aí. Como se fosse tanta explosão. Tem um estudo da IBM que a gente fala que vão criar até 2028 mais de 1 bilhão de aplicativos. Nossa. Muito aplicativo sendo criado. Realmente eles estão sendo criados com qualidade. Então, olha essa curva que pra gente, como desenvolvedores, provavelmente eu acho que a partir desse ano, inclusive, vai começar a ter tanta coisa que a gente vai ter que refatorar e corrigir. Com certeza. Com certeza. Quando a gente fala de ciência de dados, tem um estudo, vou até botar depois aqui no canal, na descrição, que fala disso que você acabou de comentar sobre o todo. Eles estavam testando como que diferentes modelos conseguem resolver problemas de ciência de dados. E geralmente é aquele problema que tem a parte de negócio e tem a parte de matemática do algoritmo e a aplicação. Sim. A maior parte dos modelos não conseguia acertar 70%. E olha que 70% foi o modelo que mais acertou. Sim. Todo o restante era 50%, 40%. Porque tinha a parte de você tentar criar e a parte de ser inovador, criativo, que aí ela não conseguia alcançar ali. Cara, é um estudo muito sensacional esse aí. Não, e eu acho que é muito relevante trazer isso justamente porque a gente já tem N jeitos de tentar automatizar, né? Mesmo Machine Learning tem um AutoAI que nos ajuda bastante, já testa modelos, mas eu acho que o principal sempre fica. Por exemplo, eu dou aula, né, em pós-MBA, e eu falo para meus alunos que às vezes não são nem técnicos. Por exemplo, quer estudar IA generativa? É trabalho meu, obrigatório. Vamos ler o paper do Attention is All I Need. Se quer entender a fundo, tem que saber como é que funciona. Tem que saber como é que é o modelo de Transformer, tem que saber que foi uma evolução, né? Tudo que a gente viu de IA. IA surgiu em 2022. Não, gente. A gente já fala mais desde a década de 50. Isso aí. Inclusive, uma curiosidade, assim, a primeira vez que o termo IA foi usado, inclusive foi um motivo de marketing, né? Porque o termo não era esse, mas era uma conferência que um dos criadores falou assim, eu queria chamar mais a atenção do público, usou esse termo inteligência artificial. E no paper que ele foi, são 4 pesquisadores, né, o pessoal mais ou menos do MIT ou do Stanford, e um funcionário da IBM, né? Então, assim, desde a primeira vez que a gente usou o termo IBM tá sempre envolvido. Estava sempre lá. E aí, desde a década de 50 a gente fala isso, mas o que a gente não tinha? Poder computacional. Então, desde a década de 50 a gente falava, queremos que o computador pense, né, adicionar regras para ele e assim por diante. Mas vivia aqueles invernos de IA, né? Então, a gente queria, mas não tinha poder computacional. Até que na década de 80 evoluímos, conseguimos aí começar a falar de machine learning, né, com alguma evolução, computadores cada vez mais potentes, né, até um próximo inverno, que foi por volta de 2010, que aí teve um boom que eu falo, sempre brinco, né, que assim... Na época, não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro dessa época de a explosão da Lan House para fazer jogos, né? CS, o pessoal jogava muito. O que começou a fazer aquilo? Processamento da placa de vídeo. E eu lembro de eu participar de alguns eventos, inclusive aqui no Rio, o pessoal falou assim, nossa, tem um negócio aí que podia fazer um negócio chamado CUDA, né? Programar focado na placa de vídeo, né? Como realmente eu olho para isso? Eu falo assim, então em vez de eu só... preso no desenvolvimento baseado em memória RAM e tudo mais, eu podia usar todo o processamento da placa de vídeo, não só para renderizar o pixel de um jogo, mas fazer cálculo. Foi aí que a gente começou a explodir, né? E, provavelmente o modelo de Deep Learning, aí começou esse boom, e provavelmente o império da NVIDIA, né? Até chegar, né? Eu acho que o movimento que em 2017 lançou esse paper, inclusive pesquisadores do Google, e o pessoal sabe, tudo isso surgiu porque o pessoal queria melhorar o tradutor, porque tinha que fazer um modelo novo a cada idioma. Era muito trabalhoso. Então, como é que a gente consegue ajudar para realmente criar algo baseado naquele idioma e, principalmente, no e-mail?
Então, vamos falar assim, oi, tudo, naturalmente vai pensar em bem. Exato. Então, como é que eu podia ajudar aquele tab que autocompleta lá no Google, no Gmail? Então, foi esses 2 casos de uso que impulsionaram esse caso, que é esse paper, em 2017. Você olha, a gente não ficou sabendo disso. Ficou muito restrito na área de pesquisa das várias empresas, né? Até que eu tive uma aula com um diretor da OpenAI. Ah, E aí ele falou que o GPT já existia. A questão é que eles precisavam viver algum tipo de ganhar dinheiro. Mas qual o ponto? O GPT já existia. Com a sacada, a gente sempre foi acostumado a... Eu lembro que eu fiz, deve ter uns 10 anos, um curso da certificação do Google de palavras-chave. olha. Inclusive, no Botafogo para shopping, eles fecharam o cinema, foi uma outra coisa. Caraca, que É. loucura. Porque a gente tinha que saber como o Google pensava. Então a gente tinha que manipular no cérebro para pensar em palavras-chave. Legal. A sacada foi o que todo mundo sabe fazer: conversar. Então vamos adicionar um chat na frente de um modelo. A forma como você consome que mudou tudo. E aí a gente realmente viveu esse boom de 2022 pra cá. E do nada, todo mundo, tudo virou IA, empresas de IA. E a gente tá vivendo realmente essa efervescência aqui na vida. Essa né? mudança foi muito abrupta, né? Sim, Foi sim. super impressionante. E eu acho que isso que muda, né? Hoje, não tem como minha mãe, eu vou falar sobre o termo, né? Minha avó, meu avô, eu tenho que explicar isso, né? Porque tá na vida das pessoas. Sim. Então, se a gente for olhar, gente, que tecnologia em 3 anos, né? Porque eu fui no final de 2022. Vamos pegar esses últimos 3, 4 anos, evoluiu tão rápido, mas realmente teve tanto investimento na história. Nada. Não. Todas as empresas viraram empresas de IA. Seja lançando seus Sim. próprios modelos, seja implementando alguma coisa. Então a gente está vivendo num mundo que agora, inclusive, toda semana lança um novo modelo de IA. Né? Exatamente. Seja aqui no Ocidente, no Oriente e assim por diante. Então acho que agora para 2026, eu vi um estudo que saiu recentemente das trends do Gartner, né, para 2026. Aham. Ele elenca os 10 principais trends para esse ano. Diferente do ano passado, que a gente tinha algumas coisas até a computação quântica, esse ano praticamente sobre IA. Então, desde desenvolvimento de software usando IA, mas muito forte, obviamente, sistemas de multiagente, né? Sim. Mas falando sobre governança e segurança de IA. Exato. É Então, a como a próxima gente aula. São realmente, temas bem no importantes. mundo que a gente está vivendo hoje, um ano que está super quente, político, né? Sim. Ou um dos 10 tópicos da Gartner também é Geopatriot, né? Que fala trazer o dado mais próximo. Então, uma questão até geopolítica. Sim. Então, assim, a gente que vive com uma LGPD aqui, que tá numa... Vai ou não vai de uma lei de regulamentação de dados? Se essa lei for aprovada, muda como a gente Muda tem que... tudo. A gente ter o dado aqui rodando no Brasil e tudo mais, garantir o processamento dele. Como é que faz? Como é que a gente garante uma governança, uma explicabilidade? Ah, IA respondeu. Gente, não dá em 2026. Aham. Eu falo que colocar IA é colocá-la no processo. Primeiro a gente tem que entender o que a gente quer fazer. O que eu vejo mais que eu enfrento os clientes, que eu falo pra eles: não tente replicar o ChatGPT. Isso é só um caso de uso. Qual o problema que você tem? Então, como realmente a gente identifica isso? Porque IA pode ser a resposta, pode ser parte da resposta. Pode ser uma combinação de modelo. Teve um caso, um cliente falou assim: eu tenho um modelo. Eu falei, e vai continuar. E a generativa não substitui o modelo de machine learning. Posso fazer com que o meu agente chame esse modelo, complementar com uma chamada de um sistema interno, um RP, né, um CRM, com um RPA que você já tenha. Mas eu acho que é olhar focado no ROI, porque IA tem custo. Sim. N movimentos agora, né? A rede social dos agentes, né? Vocês estão vendo aí, né? Aham. O que mais gasta é token. Sim. Como é que Sim. faz essa gestão de token? Quem paga esse token? A Vai conta saber. fecha no final? Exato. E, realmente, por que ele te respondeu isso? Como é que você explica? É esse tipo de profundidade que eu acho que a gente, como profissional de TI, a gente tem que provocar no mercado pra... Nossa, eu tô... Né? Mas assim, pra Fica à sair um vontade. pouco dessa questão que eu vejo muito no LinkedIn, sabe? Dos profissionais meio fluffies, vamos chamar assim. Que estão realmente surfando a onda, né? Infelizmente. Então, assim, a gente da área, realmente, eu acho que tem que se unir mais. A gente falou muito sobre isso, né? Juntar as Sim. comunidades, Exato. pra mostrar a profundidade que, assim, um bom projeto de IA, ele tem que falar sobre escala, como é que garante segurança, governança, não só responder. Não só qual modelo que eu vou usar, qual a resposta está dando. Isso é só parte do problema. Parte do problema. Então, acho que realmente, como a gente traz isso, e isso que vai formar a nossa carreira. Porque eu lembro que estava uma discussão num painel na 42X, que eu lembro que eu conheci o Rodrigo, que ele tem uma empresa de IA, de publicidade de IA. E ele falou, usou um termo que eu adorei. Ele falou assim: Matheus,
Você viu os fast foods, né? Começaram aquela coisa toda muito mais rápido. Mas o que bomba mais hoje? O hambúrguer artesanal. Então, tudo, no mundo onde tudo é feito por IA, o diferencial vai ser o Powered by Human. Aquela Aham. pegada, aquela sacada que a Regina fez, Isso né? mesmo. Que o Matheus fez. É esse minha pitada que a gente vai cobrar mais caro, porque vai ser uma análise humana, porque em um mundo que eu leio o e-mail, a IA já resume, já responde. Pra alguém usar IA pra resumir, pra responder e ficar uma Exatamente. IA conversando com outra, às vezes ele gasta mais tempo escrevendo prompt que escrevendo e-mail. Do que eu escrevi no próximo. Isso me lembrou uma notícia que eu vi, não tem tanto tempo assim, falando que daqui a não muito tempo, vai ser comum a gente chegar no cinema e ter muito filme só produzido por IA. E você vai poder escolher se você vai querer assistir um filme produzido por humanos ou IA, e provavelmente, certamente, na verdade, um produzido por humano vai ser bem mais caro. Isso já diz muito que a primeira indústria que parou com o boom da IA foi Hollywood. Então, assim, eu lembro que teve a greve justamente pela questão de uso de imagem, né? Geração de Sim. filme. Mas, assim, se você entrar em streaming, já tem hoje filmes, roteiros, episódios totalmente escritos por IA. Sim. Porque, gente, análise de dados, Sim. né? Eu li foi o Matt Damon, que ele respondeu e lançou um filme com a Netflix. Ele falou que, por contrato, eles são obrigados a repetir frases Ah, exatamente. porque eles sabem que as pessoas estão vendo o celular Estão enquanto numa estão segunda assistindo. tela. Caramba. Exatamente. Enquanto estão assistindo um filme. Então ele tem que repetir a mesma coisa que ele já falou, só porque ele sabe que a pessoa não tá prestando atenção. Olha que louco. É louco mesmo. Exatamente. Então, assim, como isso que eu acredito mesmo, que a gente vai ter um painel enorme de várias coisas, mas talvez vai valorizar mais algo feito pelo humano. Bizarro, né? E a Sim. IBM, ela tava também no Grammy, né? Sim, Saiu, sim. eu adorei, eu acompanho o Grammy, amo. E quando eu vi que vocês estavam no case, né, do Grammy, mas auxiliando a academia a gerar conteúdo, a criar o roteiro e utilizando o Watson X, né? E eu acho que, assim, pra gente até. Eu acho que a gente percebeu. Eu sempre fui uma crítica aqui para o pessoal da IBM e tudo mais, que eu falei assim: a gente, como IBM, a gente sempre foi muito acostumado a estar na vida das pessoas, né? A gente faz computadores e tudo mais, e depois a gente ficou uma empresa B2B. Então, Uhum. assim, grande parte até mais de 10 anos, a IA, grande parte dos casos de IA, que provavelmente todo mundo aqui já interagiu, Sim. rodavam em coisa da IBM, né? Mas sempre foi muito B2B, né? Então, assim, a gente Sim. fazia com a empresa fazia o caso dela e assim por diante. Mas eu acho que a gente percebeu de 2 anos pra cá, foi assim, a gente precisa estar mais próximo das pessoas. Então, a gente fechou o Grammy, sim, é um grande caso, Grande né? Então, caso. assim, como a gente impulsiona, inclusive, a interação dos artistas, Uhum. a gente tá com o UFC, então a gente faz interação em tempo real da luta, com a Ferrari. Então, toda a Legal. interação aplicativa da Ferrari roda sobre o Watson X. Uhum. Sobre o US Open, então assim, cada partida, a gente faz análise de cada point, então o torcedor pode interagir e saber cada métrica de uso. Eu lembro que eu fui no escritório da IBM lá em Nova York, e eu amo ping-pong, né, tem de mesa, então assim, tem uma lá, a gente podia jogar e fazer análise em tempo real da partida, Caramba, né, que legal. só com a raquete. Nossa, Eu só lembro que eu falava assim, Matheus, não quebra a raquete, porque ela é muito cara. Isso é importante. Que eu me empolgo, né? Eu gosto. Então, assim, como realmente a gente traz esses casos de uso para a vida das pessoas? Uhum. Eu acho que esse é talvez o diferencial da IBM, que a gente leva muito, é principalmente trazer casos que impulsionem. Sim. Por exemplo, uma curiosidade, nosso modelo, que é o Granite. Não sei por que o pessoal de marketing achou legal chamar granito, né? Um negócio de Granito. pedra. Eu acho que foi chique. Chique. Foi chique. É. Nosso modelo é uma única família de modelos com ISO. A gente tem um ISO de qualidade. Nossa. Agora tem para modelo. Então, se eu não me engano, o número é 42001. Depois posso confirmar, Uhum. porque o número A de gente ISO coloca aqui o link. são vários. São vários. Mas assim, a gente tem aprovação e principalmente, nossos modelos, a gente treina eles, vai retirando dados que tem problemas de direitos autorais, Uhum. Sim. discursos de ódio. Então, assim, dá muito mais trabalho. Mas a gente tira tanto do treinamento quanto na resposta. E vocês têm o segmento Guardian também, né? Exato, porque assim, o que a gente percebeu? Não só o treinamento, inclusive na IBM, assim, ao ponto de, se você for processado, você pode falar com a gente paga a conta. Então, é a Vocês são garantia sensacionais. que realmente a gente não tem problemas em relação aos nossos modelos. Uhum. Mas o que a gente percebeu? A gente está escalando uma arquitetura que a gente precisa ter alguns tipos de proxy, né, ou guardiões na arquitetura. Então você pode usar o seu modelo, mas já adiciona o que a gente tem, um modelo guard, que aí ele pode, por exemplo, eu posso verificar no prompt e falar assim, como é que eu uso, por exemplo, uma arma letal? Ele já fala para você, olha, isso tem um problema. Então ele já te responde
tanto para você fazer o que você quiser com essa informação, que baseado em alguns guardrails que ele já foi treinado, se você tem problema com aquela resposta ou não. Então, se você adicionar, além de camadas que a gente fala de guardrails no próprio modelo, né, como a gente garante a entrada, a própria saída, né, porque, gente, no fundo, a gente tem que se preocupar porque a gente tem que... N casos lá fora, aqui no Brasil, o modelo respondeu errado, é mais cliente final. Não tem como, gente. Aham. Sim. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter. O jeito de fazer a arquitetura, combinando o modelo de guarda, o tipo de modelo, eu acho que é uma escolha nossa e essa combinação que... Eu acho que um ponto muito forte da IBM também, que a gente percebeu o mundo é agnóstico. Exato. A gente fez, provavelmente, as maiores, não sei se ainda é, mas as maiores compras da história, quando a gente comprou a Red Hat, né? Uma empresa vive de open source. Então, acho que isso foi muito legal, porque a gente trouxe essa cultura do open source pra cá, então aqui várias coisas. Eu lembro de cliente que veio falar assim, Matheus já usou o Docklin. Docklin é um modelo nosso open source para fazer OCR. Olha. Disponível. Nosso modelo do Granite, disponível no Hugging Face, pode usar. Então, assim, o que a gente percebeu é justamente trazendo a comunidade mais próxima, né, trazendo e munindo essa comunidade, que realmente a gente ganha, né, nessa comunidade, esse ecossistema, e trazendo pra gente essa questão. Então, o modelo, gente, é um commodity. Vocês vão usar, cada hora vão usando um tá melhor, tá mais barato, não importa. O que eu vejo mais nos clientes agora, eu preciso de ajuda na escala, na plataforma, na governança, na explicabilidade. Como é que eu sei... Matheus, como é que eu sei que quando, lá, semana passada, um agente falou para um cliente? Como é que eu sei exatamente o que ele respondeu, por que ele respondeu? Como é que eu garanto? Porque, gente, a gente passa por auditoria. A gente tem que ter, a gente tem LGPD, a gente vai ter uma regulamentação de IA. Então, esse tipo de profundidade, que eu acho que é o diferencial que a gente está vendo no mercado, né? E eu particularmente também, a IBM, eu acho que a gente tem cultura de qual o caso de uso. O que a gente quer é caso de uso e sucesso. Eu quero vir aqui falar outros casos do UFC, da Ferrari. E que você conseguiu gerar um retorno sobre aquele no final, gente, tudo se baseia nisso. Exatamente. Tem vários clientes, eu lembro que já cheguei e falou assim, Matheus, eu tenho que fazer IA, nem que for uma IAzinha, usar esse termo. Só para falar que tem, porque tem que falar porque o mercado tá usando. Eu falei, desculpa. Nem tem interessante pra gente. Porque eu quero que você falasse assim, com orgulho, falasse assim, fiz um caso que deu tanto de ROI. Sem o ROI, gente, a gente nem já começa errado. Exatamente. E eu vi muitos casos, e eu acho que no final do ano passado pra cá, de várias empresas falaram assim, olha, fiz errado. Eu ainda mais que eu vou em muitos eventos, né? Então, acabo falando, e aí eu lembro que chegou uma pessoa falando assim, Matheus, fala comigo lá, me ajuda a levar para os conselheiros da minha empresa como criar uma estratégia já. Porque não é só assinar uma assinatura. Não é só, liberei o GPT, o Copilot, o que for, minha empresa é AI-driven, né? AI first. AI first. Ou se usa muito. Eu acho que a mesma faz coisa sentido. dá pra gente falar em relação a data-driven ou a governança de dados também, porque tem muita empresa que, a LGPD tá aí, eu preciso implementar uma governança de dados. Vamos só adotar umas ferramentas aqui. Olha, eu chego até a rir, porque assim, teve um cliente que chegou pra mim e falou assim, Matheus, eu quero fazer um agente que vai conectar, fazer tudo. Eu falei, tá bom, então os dados, ele em papel. Pô, amigo. Eu falei, irmão, assim, eu sempre falo, a gente fala sobre governança, tem que falar governança de dados. Depois eu vou falar sobre governança de AI, agora falando sobre governança de agentes. Aí já tá um termo no mercado de physical AI, né? Então, os AIs em humanoides, em robôs. Mas o dado é o principal. A gente já brincava que o dado é o novo petróleo, né? Então, assim, já começa por aí. Dado errado, o acesso da API errada, eu não faço nada. Não adianta ter o melhor modelo, não funciona. Não, e a gente está na época, estamos na era agêntica, estamos quase indo lá para a robótica. E, obviamente, a gente estava falando de escala, né? De ganhar escala. Então, atualmente, quais as ferramentas da IBM que permitem você ganhar escala, tração nas tuas soluções de IA? O que a IBM ajuda a gente? Eu acho assim, o que a gente percebeu, né? Como eu falei, a gente precisava ser agnóstico. Então, hoje, todas as ferramentas da IBM, né? A gente tem... Eu acho que vou falar as 3 principais, né? Sim. A gente tem uma plataforma de orquestração de agente, que chama de Watson X Orchestrate. Inclusive, curiosidade, eu conheci essa plataforma em 2021. Antes do hype do GPT, antes de tudo. Olha. E o motivo, eu era líder técnico, eu lembro que o nosso CEO, que é o Indiano Arvin, falou assim, vamos lançar o Watson Orchestrate, que ele vai ser uma junção de IA com automação.
Ou seja, a gente já falava disso antes desse boom de agente. Exatamente. E eu só me interessei porque eu era líder técnico e falei assim, a IBM vai lançar um Jarvis e eu sou muito fã da Marvel. Aí eu falei, eu não posso estar fora. Aí eu lembro que eram 30 clientes selecionados, eu falei, vai ser 29 porque eu vou ajudar. Aí eu pedi ajuda aos indianos no time de dev, ajudei a construir. E desde então a gente tinha uma ideia de skill, né? Que era adicionar um skill para IA. Uma IA tem habilidades. Que eu acho que agora o mercado combinou para esse termo de agentes, Sim. né? Que a gente percebeu o seguinte, a gente tem que fazer essa orquestração, né? Então, pra gente, a gente tem 3 camadas. No code, low code e pro code. No code, a nossa plataforma já tem vários agentes prontos. Porque são aceleradores. Né? Criar por na Salesforce, criar um ticket no ServiceNow, mandar um e-mail. Todo mundo faz São isso, coisas gente. que se repetem. São coisas que se repetem, já tá pronto, você pode usar, tá? Então, eu acho que o número que eu até vi hoje, tinha 400 agentes prontos, mais de 1000 tools, né, ferramentas já conectadas, já prontas. Mas o principal, o low code. O que a gente percebeu? Tem que ser fácil. Tanto para o usuário de negócio quanto de TI. Porque hoje IA é a primeira vez. Eu lembro que eu falava com um diretor de um órgão público lá em Fortaleza. Ele chegou para mim e falou, Matheus, ou eu crio uma plataforma, eu tenho, ou o pessoal de negócio já tá usando, tá levando para casa. Eu vi uma pesquisa do Reino Unido que o horário que o funcionário era mais que produzia mais produtivo. Era de 9 às 10. Porque geralmente ele pegava o trabalho, mandava pra casa, usava o GPT e respondia o chefe 9 horas da manhã. Quanta informação não foi vazada aqui? Exatamente. Quando quebra segurança. Então, assim, o que ele chegou pra mim e falou assim, esse diretor de TI, ele falou, Matheus, eu como TI, eu preciso dar a direção, a estratégia. Porque senão, a área de negócio já tá usando. Eu tô sendo pressionada. É a primeira vez que a área de negócio não tá me esperando. Eles estão usando dele. Então, quanto mais eu demorar, mais riscos de governança, de brecha, eu tô colocando. Exatamente. Então, acho assim, isso é muito crítico. Então, a gente lançou essa plataforma de orquestração, que você cresceu a gente lá em 5 minutos, provavelmente low code, só dá a direção dele, o comportamento e conecta, seja para MCP, OpenAPI, as tools, RAG, só arrasta os arquivos, ou conecta um banco vetorial. HOA, então padrão, quer orquestrar, você pode fazer o agente com a gente, ou qualquer coisa usando HOA, que é padrão de mercado. Uma curiosidade, a IBM tinha desenvolvido o nosso próprio protocolo, que era o ACP, Agent Communication Protocol, mas justamente visando o open source, a gente foi junto com a Google ao Linux Foundation e doamos nosso protocolo ACP e a Google do HOA e padronizamos o mercado todo a usar HOA. Justamente para conseguir ganhar escala. Legal. Em vez de ficar uma briga entre empresas, Sim. padronizou que o mercado todo usa HOA, assim como a MCP agora para tools. Sim. Então, hoje, nossa plataforma, você conecta tools usando MCP ou OpenAPI, usa teus agentes, cria ou conecta qualquer plataforma. Está usando Google? Está usando o Copilot? Não importa. O importa é que a gente fala a mesma língua. Então, a gente pode usar. Mas nosso diferencial, que é uma questão aí comercial, a gente não cobra token. Isso assusta a maior parte do cliente. Que hoje, o que eu vou de cliente, fala assim, meu pai, esse custa tanto por milhares de tokens, aquela coisa toda. A gente resolveu, justamente para brigar, acho que é realmente entrar no mercado, que a gente realmente não cobra token. A gente cobra, eu falo pros gringos que esse termo no Brasil é muito ruim, que é MAU. Monthly Active User, é usuário mensal, não nominal. Então é quantos usuários falaram com a gente. Mas o diferencial aqui é resposta. Então assim, eu posso fazer um agente que ele responda oi, responde oi, é uma resposta. Ou eu posso fazer assim, contrata a Regina. Então eu vou lá, passo para um agente, chama a tool, tudo que eles estão ganhando token, né? E tudo mais, respondo, Regina foi contratada. É uma resposta assim como oi foi uma resposta. Então a gente cobra um MAU, é um pacote de 50 respostas. Então te dá o quê? Previsibilidade. Eu sei quanto eu gastar. Matheus, eu tenho 1000 usuários. Eu vou falar até 50 mensagens por mês? Então, 1000 MAUs. Matheus, eu vou ter 1 milhão. Falou até 50, é o mesmo custo. Só multiplica. É muito mais fácil escalar. Com certeza. Porque todo mundo tem medo do quê? De colocar uma IA generativa em produção. Minha conta de cloud. Exatamente. Né? Não sei quanto vai custar o token. Sei lá, o usuário vai pedir receita de miojo ali no meu chat. Ferrou, cara. Então, assim, eu acho que aqui entra, quanto melhor a gente construir nossa gente, mais benefícios econômicos a gente tem. E aí falou em econômico, falou em custo. Aí pega qualquer CFO, qualquer diretor de finanças, porque, gente, e a pessoa que for, mas entra como qualquer outro projeto. A gente precisa dar retorno. Então, a gente fez essa plataforma de orquestração de agente. A gente também tem ADK, então instala em Python. Pip install Watson X Orchestrate, instala em Python, tá? Então, só faz em Python. Python, gente, eu falo, qualquer um tá... Matheus, o que eu faço hoje? Começando a carreira, estuda Python. Python, com certeza. Estuda Python, é isso, sabe? Então, assim, sem discussão, vai pra Python, porque a gente percebeu, o mercado é isso. Né? Os frameworks em IA já falam em Python. Mas outra parte que a gente percebeu, governança.
uma governança agnóstica. Então, você está usando o teu Gemini, o OpenAI, né? Tô usando um Claude, né? Anthropic, inclusive. A gente fechou até a parceria com a Anthropic. A gente tá lançando um projeto chamado Bob, né? Bob, Que é um... conte mais. Que é justamente uma ideia, basicamente o VS Code, Uhum. para desenvolvimento de código. Então você conversa com o Bob, ele cria seu código. Assustador, gente. Realmente, assim, a qualidade. E é Já isso que eu ia tá- perguntar. A qualidade. Já tem protótipo? A gente vai lançar, inclusive, ó, quentinho daqui, Ai, ó. Quentinho daqui, ó. isso, ó. Vai lançar Ó, esse puro- trimestre, né? Já está, alguns clientes mundialmente já Legal. estão testando. Justamente a gente fechou a parceria oficial com a Anthropic para como a gente cria uma arquitetura corporativa de agente. Então, a gente lançou a sigla de ADLCL, né? Que é o Agent Developer Lifecycle. Então, qual a melhor prática de desenvolvimento de agente? E a gente trouxe os modelos Anthropic justamente com a nossa plataforma Legal. porque eu acho assim, a gente realmente tem que saber. Cada caso de uso a gente vai usar um. Uhum. Então a gente tem o nosso projeto Bob, que é parceria com a Anthropic, assustador, gente. É. Mas é esse que é o ponto. Cria muita coisa, ele acelera muita coisa, e a gente usa dentro de casa já, Já. tá? Eu acho que o Uhum. bom da IBM é que assim, a gente testa dentro de casa, né? Testa tudo, Então, a gente- Você o próprio consome o Orchestrate- próprio produto, né? Eu acho que a gente tem que acabar com aquela coisa, tipo, melhor caso, testar dentro de casa. Então, nosso próprio time de desenvolvedores, né? Eu implementava vários casos, eles têm um negócio chamado Client Zero. A gente é obrigado a testar dentro de casa antes de botar nos clientes. Uhum. Então a gente tem que falar assim, eu já usei. Uhum. Eu tô usando. Eu acho que muito mais chico, né? Do que eu chegar com PowerPoint. Com Falar assim, tá aqui, ó. Tô usando aqui. Eu sou técnico, gente. Sempre fui, sempre vou ser. Uhum. Então, assim, eu acho que convence muito mais eu abrir, explicar e a gente ter uma conversa técnica do que eu chegar só com PowerPoint e falar coisas e tudo mais. Uhum. Eu acho que o último tópico ali, então, orquestração com o Watson X Orchestrate, o Bob, que é essa parceria com a Anthropic para geração de código, Sim. governança de IA. Esse, pra mim, é o tema desse ano. Com certeza. Porque todo mundo escalou, todo mundo tá tentando escalar. Eu tenho um cliente, eu tava semana passada em BH, Uhum. um dos clientes meus tem 40 milhões de clientes finais, de usuários finais. Ele vai colocar. Então, Aham. assim, como é que eu garanto a qualidade, custo, Gente, é muita tudo? coisa. Ele tentou fazer dentro de casa, mas impossível fazer. Ele falou, Matheus, ou eu entrego o que o negócio me pedindo, ou eu faço uma plataforma inteira. Então eu falo assim, eu vou pegar meus agentes que eu já tenho, adiciono a plataforma de vocês, porque eu quero ganhar escala. Uhum. O que a gente reparou? Como a gente faz isso? Como eu garanto que não tem questões de discurso de ódio, custo, qualidade, evaluation, testes automatizados, testes de segurança, que eu garanto que não tem problemas de prompt injection, social... Enfim. Porque aí realmente está falando de um caso de produção. Sim. Porque a gente tem que sair, gente, daquela fase de piloto. Não, já Eu passamos vejo- dessa fase, Pelo né? amor de que é Deus, a né? fase da experimentação. Todo mundo piloto, já né? experimentou. Todo mundo já foi. Mas acho que o ponto é, todo mundo experimentou e muita gente quebrou a cara. Uhum. O custo, né? Ou não era Aham. isso. Pô, não era bem isso, né? Eu pergunto, fez o Roy? Pensa no caso de uso ou só quis implementar IA? Eu achei que era só para licença. Não vai dar certo, gente. Então, assim, a gente precisa ser mais maduros. Uhum. Eu acho que esse é o papel nosso como profissionais de TI, levar essa maturidade para realmente discutir casos com profundidade. Sim. Realmente discutir aqui qual é as melhores práticas, a melhor arquitetura, esse ano eu estou tendo a honra de... Estou fazendo parte do Comitê Técnico do Developer Conf, DDC, né? Legal. Então, Aham. todos os eventos do DDC no país, eu estou fazendo parte do Comitê Técnico, justamente a parte de IA e dados. Boa. A gente está reformulando os nomes. Quem vai lá, porque fala assim, para um evento técnico de qualidade, a gente tem que discutir profundidade. Com Não é só certeza. mais Com PowerPoint. certeza, Falar, o que isso deu aí. errado? Eu acho que o pessoal tem medo de falar que deu errado, gente. A gente aprende experiência baseada em erro. Exatamente. Sabe, eu falo programação. A gente corrigir um erro, achar um outro e falar assim, evoluir. Pelo menos aquele erro já evoluía. Tem um É. evento em Nova York que se chama Fuck Up Nights. Que é adorei o nome. exatamente para você contar todos os problemas que você teve. Obviamente, é um evento fechadinho, não tem tanta gente sim. assim. E realmente ali é um evento técnico. Não, que e é não mais traz voltado isso? para startup também, né? Mas esse é o ponto. A startup tem essa cultura de errar rápido. E ela valoriza errar rápido. Com certeza. A gente, às vezes, tem um medo de falar, só quer falar que a coisa deu certo. Mas para dar certo, a gente tem errado muito. E tem que errar. Pô, com certeza. E Entende? a gente começou a organizar o Código Carioca justamente por conta dessa questão da profundidade. Antes, a gente foi em vários eventos e via tudo na superficialidade. Não, pô, não é isso que eu quero. E a Eu gente, quero discutir um pouco mais, eu quero ver discursos um pouco mais Sim. profundos, saber por que aquele cara tá fazendo aquilo daquele jeito mesmo, sabe? Não quero só, pô, legal, existe isso.
O que que aquilo vai mudar na Uhum. minha vida, sabe? E eu sempre comento que parecia que a gente saía dos eventos e me dava muita ansiedade. Sim, Ai, o meu FOMO, Deus, né? cara, eu tô perdendo tempo, exato. Aham. E aí, quando a gente começou a criar o código, a gente pensou, não, vamos botar umas palestras aí de 40 a 1 hora, porque não dá para você aprofundar nada menos 15 que minutos. isso. E vamos chamar a galera de produto, né, de inovação, mas fala como você desenvolveu, fala os problemas que você teve. A gente Você já chamou a teve. galera da IBM pro Ah, Código sim. Carioca, eles abriam código. E às vezes dava ruim porque era live coding. Então, Aham. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa. Eu adorei essa ideia, inclusive. Eu acho que a gente podia fazer uma Aí, versão bora. carioca Bora. disso, porque o que eu mais via, justamente, que a gente sempre procurava, alguém que já sofreu aquele problema no Stack Overflow, que já tinha passado por aquilo. Aí eu sofria e falava assim: o que é um sênior? O problema é de uma pessoa que já sofreu muitas coisas. E já Já viu errou todos os muitas coisas. problemas. Exatamente. Exatamente. Eu sempre falava assim, gente, Matheus, me procuravam, né, pô, às vezes o Júnior, o plano do meu time, quando era líder técnico, falou assim, pô, eu lembro que eu sofri isso daqui, tenta esse negócio. Eu acho que é essa bagagem, que realmente, isso não tem valor, gente. É realmente, essa troca, isso pra mim é muito mais rico do que no evento. Eu também senti isso. Eu fui em vários eventos, eu dei esse feedback, falei assim, eu não quero mais no evento, só que, é maravilhoso, é isso, aquilo. Bem, o que você já fez? O que você já tentou e não deu certo? Sabe? Aham. Tem algum caminho? Porque às vezes a sacada que você teve, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Exato. Isso é rico, sabe? Exatamente. Então acho que é esse tipo de conexão que eu acho que faz a nossa comunidade, né, Uhum. acontecer. E principalmente eu acho que é muito importante aqui pro Rio de Janeiro. Sim. Uma crítica que eu faço a gente. Eu acho que a gente vive muito nas nossas bolhas. Com certeza. Com certeza. O Rio é uma grande bolha. Exato, É. então assim, como a gente junta todo mundo que tá aqui, geralmente está nas empresas, trabalhando remoto, trabalhando pra fora, pro exterior, não importa, sabe? Porque a nossa área é baseada nisso. A gente se conhecer, a área é pequena, muita gente conhece, a gente, né, se encontra em vários eventos, tá aqui. Então assim, eu acho que é como a gente fomenta essa rede, até pra fazer com que o Rio apareça mais. A gente tem um movimento que agora o Rio de Janeiro tá voltando a aparecer, empresas voltando a ter escritório aqui no Rio, né? Exatamente. Eventos, Web Summit, maior evento de muita tecnologia acontecendo Supercomputador aqui. aqui. Innovation Nossa, Week, o Rio AI City que tá Exatamente. montando aqui. Então, assim, a gente tá conseguindo voltar a ter um foco pra cá. Não ser, obviamente, sabe que Rio é turismo, né? Sim. É sustentabilidade. Mas, assim, a gente tem que trazer essa pegada também de tecnologia, Com certeza. Com sabe? certeza. Então, assim, é juntar as comunidades que a gente tem, realmente trazer essa força, porque aí realmente a gente traz valor. Eu acho que essa é talvez a pegada do Código Carioca pode ter, é justamente isso. Como a gente traz isso, sabe, pra conectar e talvez trazer isso, essa profundidade que falta. Com certeza. Não, e quando a gente fala de Rio, eu noto que tem um diferencial no profissional do Rio, principalmente profissional tech, né? Que é uma galera animada, entendeu? Que termina, codando horrores, vamos para um happy hour ali, depois a gente volta. É essa galera. E quando a gente faz os eventos, a gente nota que é assim. Então, a gente tem, o último evento que a gente fez, terminamos 10h30, galera O lá, pessoal ficou até meia-noite. pilhadaça, olhando, vendo tudo. O pessoal ficou até meia-noite e depois ainda queria estender. E Aham. todo mundo fala, ninguém falando de assunto aleatório, todo mundo falando de tecnologia. Então é isso que a gente já foi para outros estados, em outros hubs, e a gente não consegue ver. E vou te isso. falar, eu também viajo o país. E viajo até em outros países. Eu não vejo isso. Eu acho que a gente, por carioca em si, Uhum, a gente tem nosso DNA. é isso. A gente dá nosso jeito. Sabe? A gente. Talvez essa malandragem carioca, a gente tem que Aham. fazer esse gingado, É. né? Então, assim, a gente sempre dá um jeito e eu acho que isso é um diferencial muito bom. Porque justamente quando a gente vê um problema, a gente fala assim, quais vários jeitos que a gente poderia tentar resolver aquilo. E a gente não se trava, talvez, na nossa área. Vamos, porque se a gente for comparar um profissional lá de fora com um brasileiro, é assustador. Uhum. Não sei se você tiver essa experiência assim. O cara lá de fora ele faz isso, e é pago pra isso, só faz isso. A gente não, a gente como é que eu vou fazer o DevSecOps, como é que eu vou estudar cloud, como é que eu vou fazer isso? Meu trabalho é desenvolver o front-end. Tá? Mas eu tenho que saber todo esse escopo, né? Então a gente, como profissional, é muito mais completo. Sim. E eu acho até essa questão do carioca, que eu realmente vejo, e é uma interação, eu vendo com os clientes, eu vejo isso, justamente porque assim, a gente tava assim, tá bom, como a gente resolver? Vamos pensar aqui junto, vamos botar a gente aqui numa mesa, Isso, sabe? sem cabeças aqui. Vamos pensar junto, a gente é muito mais criativo. Uhum. E esse é o diferencial pra mim principal
numa era de IA que tudo é automatizado, tudo é replicado que já foi feito no passado, né? Seja código, seja música, seja vídeo, seja o que for. Então, ter essa sagacidade Uhum. É pode ser essencial. provavelmente maior soft skill hoje em dia. Não, e é essencial para você fazer networking, né? Esses Sim. dias e sempre, né? Em todo o evento do Código Carioca, o pessoal pergunta pra gente, como é que faz networking? Ou então, não, eu tô indo aí para fazer networking. Só que as pessoas, elas pensam que networking é você tentar conhecer as pessoas certas. Só que não é assim, Não é. nunca foi em nenhum momento. Até mesmo a gente se conhecendo, a gente conversando aqui e interagindo em até outras oportunidades. Isso também é networking, mas a gente sempre fala que o networking que a gente faz, na verdade, a gente tenta construir amizades, na verdade. Sim. Porque tem aquela pessoa que você não se identifica. Eu, sinceramente, eu não quero fazer network com ela. Eu não quero fazer negócios com ela depois. E isso que você realmente acaba criando, no final, você cria uma comunidade de verdade. E eu acho que é isso que preza, sabe? A comunidade, ela tem um propósito ou algo que une, que é um sentimento de pertencimento. É isso. Então, assim, eu acho que é esse o ponto. Quando eu esbarro sempre com vocês. Ano passado, quantas vezes esbarrou em evento sem Nossa, querer? várias sem vezes. querer. Sem querer, do nada, eu lembro que eu fui palestrar, vocês estavam lá Aham. e tal. Então, assim, sempre a gente se encontra porque, assim, a gente tem um propósito. É. Realmente, essa marca de levar mais as nossas coisas, as coisas do Rio, Isso. dar essa visibilidade de vitrine. Então, esse é um sentimento que nos une. A gente tá aqui gravando, sabe? Porque a gente quer realmente dar mais visibilidade, mais propósito. Então, o que eu falo, pessoal, realmente, network não é só adicionar 50 pessoas no LinkedIn, Mas, sabe? O grande networking, eu falo, pessoal, na IBM me zoa muito. Que eu falo assim, pô, eu acho que eu tenho um amigo que trabalha nessa empresa, né? Eu acho que eu conheço alguém que trabalha nessa empresa, porque eu já fui no evento, né? Quantas vezes, né? Eu fui esbarrado em vários lugares, o pessoal falou assim, pô, Matheus, lembra que você falou aqui, já me ajudou, porque, gente, se hoje eu tô aqui, posso ser sênior, tech lead, o que for, eu já fui estagiário uma vez. Eu já fui Sim. júnior, sabe? Já me inspirei em várias pessoas. Uhum. Eu acho que a gente precisa dar esse exemplo, né? No mundo que a gente está discutindo muito que vai subir os júniores, aquela coisa toda, né? Não vai ter mais júniores Exato, não e tal. O existe mais pessoal que júnior, está né? formando aí na faculdade, como é que fica a carreira? Mas assim, a gente realmente precisa dar esse exemplo, porque a nossa carreira é baseada a gente ajudar, né? Eu acho que assim, é muita gente subindo e ajudando outras pessoas para fazer essa volta acontecer. Com certeza. Então, networking é justamente isso, assim. Vai lá, mas como eu falo, no evento, não só tá lá. Então, pelo menos assim, conversa, não precisa falar descaradamente, eu quero adicionar. Conhece as pessoas. As pessoas, Porque no fundo, eu lembro que eu fiz um curso de vendas na IBM, e ele, pra mim, é uma frase muito boa. Assim, ninguém compra de um CNPJ, compra de um CPF. sempre. Sim. Ponto. Então, assim, provavelmente é porque você lembra que aquela pessoa da IBM te ajudou, né? Quantos clientes já me ligaram e falaram assim, Matheus, estou desesperado, né? Me ajuda. Um sábado, sexta-noite, o cliente me ligou, tá tudo bem? Tá. Olha, tudo bem? Como é que resolve isso? Porque, assim, no fundo, a gente cria relações. E eu gosto muito disso porque, assim, o nosso nome, e falando sobre carreira, eu lembro que eu recebi um conselho em 2017, da Coca. Hoje ela mora com a família dela na Irlanda, em Dublin. Aham. Eu lembro que ela carioca, né? Muito bom. Então, ela me deu esse conselho e falou assim, Matheus, o que você quer que as pessoas pensem quando falar Matheus? É isso que eu tenho que pensar na sua carreira. Então, assim, quando falar Matheus, pensa em quê? Pensa em pensa em agente de pensa em Ótimo o quê? conselho. Ótimo Então, conselho. é isso que vai traçar. Seja quem pede, às vezes, de uma mentoria para construir o LinkedIn, construir o que for. Mas o principal, eu quero que as pessoas lembrem de mim pelo meu bom trabalho. Legal. Então, seja uma empresa que eu já trabalhei, seja um cliente que eu já ajudei, seja as comunidades que eu participo, sabe? Então, assim, porque, gente, obviamente, é cansativo, né? A gente tá aqui, tem nosso Com dia a dia, certeza. trabalho, nossa vida pessoal, tudo mais. Estamos aqui gravando, tem podcast, né? Tá lá em evento, geralmente é um sábado, à noite, né? Mas eu realmente acredito que se hoje eu cheguei até aqui, foi porque lá em 2016 eu comecei um trabalho e falei assim, como é que eu ajudo? Como é que eu tô mais estando em... não palestrava. Eu estava lá ouvindo, estava lá participando, organizando. Antes de eu palestrar, eu organizei vários eventos. Até eu realmente ter talvez a coragem, um conteúdo para conseguir palestrar. Da própria IBM? Da própria Tá. IBM. Então, assim, eu lembro
Que os eventos acontecem em São Paulo. Uhum. Aí eu falei, Ah, o que falta? Ah, ninguém faz no Rio. Vamos fazer. Então vai fazer. Então eu lembro que a gente chamava de Blue Talks, né? De azul, né? Da Ah, IBM. Então, legal. assim, só aconteceu em São Paulo. Eu falei, vai ter o Blue Talks @Rio. Fiz a marca, rodei, eu acho que em 2017, sem sacanagem. A gente fez uns 10 eventos Sensacional. sem Olha. dinheiro. Aí só ia no lugar e falou assim: vamos fazer um evento aqui no Rio, de qualidade. Eu trago conteúdo, conecto as pessoas. Vários Gente, amigos meus. ainda, Ah, ainda tem? acabou que a gente trocou, a gente chamou de Tech Night depois, né? Sim, E tudo sim. mais. A gente Eu chegou aí assisto uma Deixa eu, vez. vocês foram. Não, Então, assim, eu assisto até os virtuais, que tem a os gente virtuais faz, de meetups. É. Então, assim, mas surgiu, simplesmente eu falei assim, eu juntei isso da IBM e fora da IBM. Falei, gente, vamos fazer um evento de qualidade. Que realmente é isso que importa, Com certeza. sabe? E já que a gente está falando sobre carreiras, né, para alguém que está na faculdade, ou está migrando, né, de área, quais não só os temas, mas áreas de conhecimento que você indicaria, né? Sem ser IA, que a gente já está sabendo. Não, perfeito. Eu acho assim, hoje, né, o que eu diria só sobre IA é o seguinte, gente, conheçam sem ser só engenharia de prompt. Acho que fica muito restrito de falar assim, eu sei fazer um bom prompt. Não é só sobre o prompt, né? Então, assim, eu acho que é entender, por exemplo, o que é um modelo transformer, né? Como que ele é feito, engenharia de contexto e conhecer plataformas, né? Eu acho assim, o nosso portfólio, ele vai ser assim, já usei um notebook LM, já usei um Watson X, já usei um OpenAI, mas tem uma hora que não sei se vocês concordam, você fica perdido. Nossa, com É tanto certeza. site, plataforma, eu falei, Com gente, certeza. vamos lá. Você não precisa saber tudo. Não tem como saber tudo. Então, o conselho que eu daria, primeiro, estudar base. Eu tô vendo muita gente. Eu sei fazer um vibe coding. Legal, Aham. gente. Acelera muito o piloto. Exato. Piloto. Até a página 1. Tem uma hora que você tem que passar Projeto é diferente. Exatamente. Então, assim, vamos estudar base. Então, Python, independente. Sou front. Vai ter que saber JavaScript, TypeScript, não me importa. Estuda Python, estuda uma boa linguagem de programação. Porque lógica, até hoje, é o fundamental. Com Exato. certeza. Eu lembro que eu fui contratar um front-end, eu falei assim, o que me importa não é se você sabe Vue, React, Angular, isso toda hora muda. Uhum. Mas o que importa é, se um cliente chegar pra você e falar assim, eu tô com um problema, eu queria visualizar meu estoque. O que você tem que pensar? Falar assim, então no front-end eu vou ter que ter no mínimo um site, um aplicativo, eu vou ter uma tabela, uns cards e tudo mais. No back-end eu vou ter que provavelmente pegar o cliente, filtrar no banco de dados e aparecer os cards dele. Noções de arquitetura, né? Isso. Uhum. Então é essa parte que eu acho que é fundamental para o profissional de TI de 2026. Que é a base, que é ter lógica. Então, primeira coisa, eu indico, inclusive, estudar um curso aí do Gustavo Guanabara. Eu lembro que eu estudei com ele, na época de podcast, nem existia podcast. Oh, 2010. Caraca! Né? Que ele legal. postava o Caramba. áudio no site dele. Então, assim, curso de lógica de programação, base. Depois, se apoia em algumas linguagens de programação. Pode ser Python, JavaScript, não importa. Estuda, tem alguma linguagem para ser o seu âncora. Uhum. E depois eu diria o seguinte, o mercado está transicionando realmente. Tem as fundações, full stack, né? Vai sempre Sim. se manter. Uhum. Mas, obviamente, gente, a gente não programa a mesma coisa que a gente programava 5 anos atrás. Use IA a seu favor. Acelera o que é mundano, usa aquele código, geração de teste que ninguém gosta, né? E tal, gasta tempo. Usa a IA para essas coisas. Mas o core, aquele diferencial, tem que saber. Então, uma linguagem de programação, tenha lógica e estuda a arquitetura. Então, como é que eu faço uma escala? Como é que eu estudo DevSecOps? Como eu estudo nuvem? Porque isso, às vezes, você é um front-end, mas o diferencial é saber, realmente, se eu fizer dessa forma, escala melhor. Se eu fizer esse multi-thread aqui, funciona melhor, ou Exato. assim que... Cara, é aí que você resolve o problema. A gente É aí teve que diversas pessoas reduz que trabalharam custo. com a gente exatamente assim. E a gente pensou, não, vamos contratar ele porque ele sabe resolver esses problemas de escalabilidade, etc. E uma outra coisa que a gente estava vendo para 2026, né? A gente até colocou isso no Instagram do Código Carioca, que é como mudou o profissional cientista de dados. Sim, Sim. Que antes, o cientista de dados ele era suficiente num notebook. sim. E você explicava o algoritmo, a saída, bababá. Hoje em dia, para você ser suficiente, você tem que escalar um sistema Sim, inteiro, né? Sim. Então, ultrapassa o notebook, então você tem que ter noções de CI/CD, Uhum. MLOps, versionamento. E eu até diria isso, para pessoas de IA, não é só sobre o modelo, é MLOps,
LLMOps, né? Então, assim, como essa camada de colocar um projeto em produção, é isso que tem que focar, sabe? Então, numa stack de tecnologia, além de saber fazer um RAG, sabe, né? Saber o básico, né, de um agente, um modelo de machine learning, de plano e assim por diante, gente, ninguém paga por um projeto no notebook que tá na tua máquina. Paga para um aplicativo, para um site, para um sistema que resolve. E o sistema tem que ser deployado, tem que ser escalável, eu preciso monitorar, eu preciso ter garantia, eu preciso ter métricas, KPIs, que aí você vende seu trabalho. Que aí eu posso falar assim, tudo bem, o que você resolveu? Pô, eu aumentei em 40% das vendas. Eu reduzi em 30% do custo. Essa é a venda que a gente técnica às vezes esquece, né? Esse é o storytelling dos dados que a gente precisa contar. Bom, o papo tá muito bom. Eu queria agradecer você, Matheus. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você venha mais vezes. Com certeza. E, bom, Temporada se 1, por... 2, 3. Para você que está acompanhando aqui a gente, gostou desse episódio, quer acompanhar mais episódios como esse, segue a gente no YouTube, segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn também. E para você que quer encontrar o Matheus, como a pessoa encontra? Olha, gente, qualquer rede social, @matbit, com 2 i's. Mas qualquer coisa, me adiciona no LinkedIn, Matheus Bittencourt. Vai ser um prazer falar com vocês. E principalmente, como a gente se une para fazer essa comunidade. Sigam o Código Carioca, assim, eu conheço eles pessoalmente, são pessoas, e por isso eu tô aqui, sabe, realmente de boa índole. Eu acho que são essas pessoas que precisam da visibilidade, realmente fazer acontecer, porque é isso que a gente vai fazer nossa vida, nossa carreira fluir. Com Então, certeza. adicione a gente, vai ser um prazer, gente. Realmente. Ai, obrigada. Eu, por mim, ficava aqui falando o dia todo, né? Mas 3 horas. contem com a gente e vamos fazer códigos que vão para produção. E que resolvam o problema. Sensacional. É isso. Sensacional. Valeu, gente. Valeu.